There used to be an angel. Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de redação. Na aula passada, na aula anterior a toda essa situação que estamos vivendo, nós conversamos sobre a principal abordagem que a banca exige de vocês em termos de critérios de avaliação, certo? Nós fizemos alguns conceitos, conceituamos lá o porquê dessa prova estar dentro do contexto da prova de linguagens, enfim. Nós falamos lá que a prioridade dentro dessa composição, conteúdo e forma, a prioridade ela estaria no conteúdo. Ou seja, a redação, a preocupação que nós precisamos ter é com o conteúdo, ou seja, com a informação, com tudo aquilo que eu carrego de informação, certo? E que informações são essas? Como é que a gente faz para identificar essas informações? Como é que o corretor aborda essas informações? Ele vai buscar, dentro da tua redação, a apresentação de um tema, a apresentação de um problema, a apresentação de causa do problema, a apresentação de efeitos desse problema e, por fim, uma medida interventiva que venha a atenuar esse problema. O que acontece? Essas informações, elas não são dispostas na redação de forma aleatória, obviamente. Existe uma forma básica, uma forma inicial, uma forma que a gente poderia dizer preliminar, que precisa constar. A apresentação, por exemplo, do tema e do problema, encaixadas dentro da tipologia texto dissertativo, vou anotar aqui, texto dissertativo argumentativo, vai estar mais ou menos disposta. A apresentação desse tema e desse problema será apresentada no que nós chamamos de introdução. A apresentação de causa e efeito será dada no que nós chamamos de desenvolvimento. E a apresentação da medida interventiva, ou dada por intervenção, na conclusão. Então vejam, a forma ela não é importante, ela não é 100%, dentro dos critérios que nós vimos, ela avalia 30% de forma e 70% de conteúdo, mas esses 30% são necessários, certo? É importante que nós venhamos a organizar essas informações básicas, tema, problema, causa, efeito e intervenção, dentro de uma espécie de um esquema, certo? Exigido pela tipologia texto dissertativo argumentativo, que esse esquema é dado como introdução, desenvolvimento e conclusão. Se a gente analisar essas três partes, que nós vamos chamar de três partes essenciais, elas constituem a quantidade mínima de parágrafos que esse texto precisa ter. Ele precisa ter um parágrafo de introdução no mínimo, um parágrafo de desenvolvimento no mínimo e um parágrafo de conclusão. Aí você deve estar se perguntando, mas eu já vi em outras abordagens que o desenvolvimento precisa ter pelo menos dois, Precisa ter o que a gente chama de D1 e o que a gente chama de D2. Por que isso acontece? Certo? E aqui eu estou trabalhando, pessoal, numa abordagem mínima. Estou apresentando o que a gente chama de... é o mínimo que tem que ter para poder fazer a redação. Por que há o desdobramento? O desenvolvimento, para que eu possa efetivamente fundamentar esse problema, justificar esse problema, são necessárias, além de uma causa, são necessárias duas causas. Então eu vou ter aqui causa 1, causa 2. E aí o que vai acontecer? Eu vou apresentar o que nós chamamos de D1, apresento causa 1 mais seu efeito, e aqui o que nós vamos chamar de D2, causa 2 mais o seu efeito, certo? E aí então o texto passa, ele assume, 4 partes essenciais: introdução, um parágrafo de desenvolvimento, o segundo parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, certo? O que é importante sobre isso? Eu preciso organizar minimamente o texto, certo? Minimamente o essencial em 3 parágrafos. Um de introdução, que eu vou apresentar o tema e o problema.
um de desenvolvimento em que eu vou apresentar uma causa e um efeito e outro de intervenção. Porém, ampliando um pouquinho, pensando na fundamentação desse problema, na estruturação, na efetiva problematização do que está sendo dado, nós passamos a ter duas causas. E o texto, então, assume 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos, tem que também lembrar lá, beber nas fontes da gramática, que um parágrafo ele é constituído por, no mínimo, 2 períodos. E aí eu te pergunto, o que é um período? Um período é uma frase, uma sentença que começa com letra maiúscula, deixando espaço da margem e tem, no mínimo, 2 pontos finais. Alguns textos, certo? Alguns alunos, quando começam a produzir, eles trazem parágrafos constituídos de um período único. E isso não pode acontecer. Eu preciso quebrar, eu preciso fragmentar esse parágrafo. Observa. Na introdução eu apresento tema e problema. Ou seja, eu tenho 2 informações, certo? Então eu tenho que ter pelo menos 2 pontos finais. No desenvolvimento eu tenho que ter causa e efeito. Eu tenho que ter causa e efeito, são 2 informações. Então, no mínimo, 2 pontos finais para separar bem essas 2 informações, tá? Claro, nós temos aqui dentro desdobramentos, certo? Que nós vamos ver nas aulas seguintes, né? O desenvolvimento mesmo, ele exige, além da causa, ele exige justificativa, ele exige fundamentação, que são os intertextos, que nós vamos passar, pessoal, inclusive, semanas a fio falando sobre isso, tá? Mas agora, para essas nossas primeiras produções, quando eu começo a escrever as minhas redações, já com o nosso tema 1, que eu vou lançar hoje para vocês, nós precisamos pensar minimamente, certo? Minimamente em 2 informações em cada parágrafo, certo? Bom, como é que nós fazemos, dentro dessa tipologia, texto dissertativo argumentativo, para apresentar essas 2 informações? Pensando sempre, partindo do pressuposto de que o corretor está avaliando o conteúdo. 70% dos critérios de avaliação dão conta do conteúdo. Então, se o conteúdo é importante, como eu faço para apresentar tema e problema? E ainda, o que é tema e o que é problema? E como é que eu me encaixo dentro dessa construção que a gente chama de tese, que é uma exigência desse tipo de texto? A tipologia textual, texto dissertativo argumentativo, quando nós pensamos em dissertar e argumentar, nós temos 2 estratégias diferentes que se combinam. Dissertar é escrever, ou seja, expor. Argumentar é defender um ponto de vista, é comprovar, certo, esse meu ponto de vista por meio de fatos. A principal diferença entre escrever e argumentar está na capacidade expositiva. Eu exponho e analiso, que a gente chama de exposição analítica, certo? A análise, a reflexão é o que a gente costuma dizer, as justificativas, né, traduzindo toda essa informação, é o que a gente chama de primordial para essa tipologia textual. Quando eu vou, na introdução, começar meu texto, apresentar tema e problema, são informações que combinam essas estratégias. Uma eu exponho e na outra eu critico, reflito sobre o que estou escrevendo. Essas informações, tema e problema, combinadas, formam a tese. Que é, pessoal, dada, isso é muito importante, pela leitura completa da coletânea. Vamos pensar, o que é a coletânea? A coletânea nada mais é do que uma simulação de um ato de comunicação, certo? A banca, como na outra aula nós falamos, né? A banca, ela está testando, ela está simulando um ato de comunicação. Existe um emissor, que no caso são os autores, que são vocês. Existe a mensagem, que é o texto, e existem esses leitores. Eu preciso atingir esse leitor. Eu preciso fazer com que esse leitor compartilhe do meu mesmo pensamento, certo? Então, esse ato de comunicação, ele não surge do vácuo, ele não surge do nada. Ele surge a partir do que a gente chama de uma circunstância e de uma intenção comunicativa. Essa intenção ela é dada na prova por meio da coletânea. A coletânea está lá para, digamos assim, simular um contexto. Existe um contexto, a gente está escrevendo esse texto sobre o quê? O que é que trata esse texto, né? O que eu quero problematizar? O que eu quero defender, certo?
Então, a leitura da coletânea, ela passa a ser então importante para que eu possa dar conta, dar cabo de apresentar para o meu leitor do que trata esse meu texto e qual é a problematização que eu estou seguindo, certo? A coletânea é constituída pelo que a gente chama de frase, tema e textos motivadores, certo? Preciso ou não preciso ler os textos motivadores? Os textos motivadores, eles têm uma importância dentro da prova, que é indicar para ti qual é a problematização dessa frase tema, ou ainda qual é o posicionamento que eu preciso assumir diante dessa frase tema. Se nós pegarmos aqui, ó, a frase tema do Enem de 2014, isso aqui é de 2014, publicidade infantil em questão no Brasil. Quando eu olho essa frase, solta como está, sem estar encaixada dentro de uma coletânea, eu consigo identificar qual é a unidade temática, ou seja, do que eu vou escrever. Vou escrever sobre publicidade infantil. Agora, qual é a abordagem, qual é a problematização que eu vou fazer em cima disso? Tá? Eu posso falar sobre a criança infantil, né? A criança trabalhando na publicidade. Posso falar sobre o uso da imagem de crianças na publicidade. Posso falar sobre as crianças expostas à publicidade, como elas reagem a isso. A frase tema, veja bem, 3 possibilidades aqui nós conseguimos de problematização, certo? 3 possibilidades. A frase tema não me permite identificar o problema. O que vem a ser então um problema, né? Como é que a gente faz para problematizar? Um problema, pessoal, é aquilo que é passível de intervenção, ou seja, é uma exigência da tipologia textual. Existe uma apresentação de um tema e um problema e automaticamente, né, eu problematizo esse tema, eu preciso intervir. Por isso que nós temos esses 5 elementos essenciais e por isso que tem uma intervenção, né, que muita gente... só o Enem pede intervenção, né? Não sei o quê. Não é só o Enem, é a tipologia textual dissertativa argumentativa que exige isso, tá? Então a gente costuma entender problema como aquilo que seja passível de intervenção, como aquilo que é que a gente chama de assunto controverso, um ponto dentro da unidade temática controversa, que abra a possibilidade de discussão, que abra a possibilidade de reflexão e abra a possibilidade de intervenção. Publicidade infantil me abriu aqui 3 possibilidades de problematização / intervenção. A criança trabalhando na propaganda, o uso de imagens da criança e a criança exposta a toda essa publicidade. Como é que eu escolho qualquer uma? Não. A leitura dos textos motivadores dessa prova, se vocês quiserem, pesquisem, deem uma olhada, vocês vão ver que todos os textos motivadores davam conta da criança da criança exposta à publicidade, certo? Ou seja, o quanto afeta aquela criança, aquela publicidade do McDonald's com os brinquedinhos, ou seja, a criança vai lá querer comprar, vai incentivar o consumo, certo? Incentivaria o consumo, certo? Então veja bem que o problema dentro desse tema... O problema dentro desse tema era a criança exposta à publicidade. E aí, por que a criança exposta à publicidade é um problema, né? Quando eu pergunto o porquê a esse problema, eu começo a identificar as causas, mas isso já é um assunto para mais adiante. O que eu quero deixar claro para ti é o seguinte, que quando eu vou começar a minha redação, eu vou ter que fazer uma frase explicando a publicidade infantil e encaixando que o problema está na criança exposta a essa publicidade. Por exemplo, eu poderia começar o texto assim, ó, é incontestável que a exposição de crianças à publicidade gera, e aí eu digo ali o que gera, né, gera um incentivo desenfreado ao consumismo, ponto. Veja que, num período só, eu condensei tema e problema, certo? Basicamente, pessoal, quando a gente está falando, então, em identificar
teve problema dentro da coletânea, certo? Pensando na produção de uma introdução para esse texto, e é importante ficar claro que mais adiante nós vamos ter aulas específicas de introdução, né? Eu consegui identificar, não somente pela leitura da frase tema, mas também pela leitura dos textos motivadores. O Enem, até 2014, ele não trazia, muito interessante, que ele não trazia o problema explicitado dentro da frase tema. E muitos alunos, né, eles tangenciavam o tema, porque o que significa tangenciar o tema? Significa que a pessoa não conseguiu identificar qual é o problema, qual é a problematização efetiva, né, que está sendo dada ali. Tá? Então, a leitura dos textos motivadores até 2014, por exemplo, era obrigatória para a identificação do problema. Hoje, de 2015 para cá, nós começamos a ter o que a gente chama de frase-tema-problema. Ela já apresenta dentro da frase-tema o problema. Professor, então significa que eu não preciso ler mais a coletânea? Não. A coletânea agora, a partir de 2015 para cá, ela nos serve, ela nos ajuda a identificar qual é a linha argumentativa, qual é a tese que eu vou precisar assumir. Aqui, até 2014, acontecia isso também, certo? Nós conseguíamos, a partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, da coletânea como um todo, identificar tema e problema e também a tese. Eu não poderia, aqui em 2014, de acordo com o que estava na coletânea, dizer que a criança exposta à publicidade era algo positivo, porque todos os textos motivadores falavam que a criança exposta à publicidade era prejudicial, certo? Então, eu tenho aqui, quando eu encaixo esse tema e esse problema, eu consigo formar a minha tese. A criança exposta à publicidade infantil, isso aqui é negativo. É ruim. Então seria isso que eu deveria assumir enquanto tese, certo? E aí eu tenho aqui 3 informações que vão formar o meu parágrafo de introdução. Importante, ainda nesses textos iniciais, vocês se sentirem à vontade para fazer as abordagens. Nós vamos ter aulas específicas sobre cada uma dessas partes, certo? Com os seus desdobramentos. O que eu quero agora, com o tema 1 que eu vou lançar hoje, é que tu consigas identificar dentro da coletânea, certo? Com a leitura completa da coletânea, identificar qual é o assunto do texto, qual é o problema e que tese eu tenho que assumir, certo? Olha esse aqui, ó, de 2015. Esse aqui é de 2015. A persistência da violência contra a mulher. O que eu tenho aqui na frase tema, de palavra que a gente chama de palavras-chave? Eu tenho a palavra persistência, eu tenho a palavra violência e eu tenho a expressão contra a mulher. Então eu preciso escrever, a minha redação é sobre violência contra a mulher. Isso aqui é o que a gente chama de tema. Qual é o problema? Persistir. E aí eu te pergunto, eu tenho que dizer, eu faço a afirmativa de que a persistência da violência contra a mulher é positiva ou negativa? Para isso, eu tenho que ler os textos motivadores. E todos os textos motivadores vão trazer para nós, se tu quiser pesquisar, também tu vai olhar. Vai trazer lá sobre a Lei Maria da Penha, vai falar sobre dados a respeito da Maria da Penha, sobre a lei que tinha surgido nesse ano, em 2015, acerca do feminicídio como sendo um crime, enfim, certo? Então, todas as informações que constavam lá faziam com que eu afirmasse, a tese que eu deveria assumir, era de que isso, a persistência da violência contra a mulher, era algo ruim. Além dos textos motivadores, eu também tenho um pressuposto da prova. A prova, ela está testando a capacidade, certo, reflexiva desses estudantes que estão terminando o ensino médio, que é um espaço de formação cidadã. O ensino médio serve para formar cidadãos. A gente já discutiu isso na primeira aula, certo? Servindo o ensino médio para formar cidadãos, o que se pressupõe de um cidadão? Que respeite direitos e deveres, certo? Direitos e deveres previstos na nossa Constituição. A violência contra a mulher, ela é um problema que deve ser combatido, por quê? Porque a mulher, ela é igual, não existe, perante a nossa Constituição, obviamente, não existiria desigualdade de gênero. Então eu não posso afirmar aqui que a violência contra a mulher é positiva. Se eu fizer isso, eu vou estar tangenciando o tema e, por vezes,
certo? Zerando a redação. Por mais que nós não tenhamos mais no edital a expressão respeito aos direitos humanos, respeitar aos direitos humanos é um princípio da nossa Constituição Federal, que parte do pressuposto de que todo cidadão tem conhecimento disso. Então eu preciso também levar em consideração esse pressuposto, que é o pressuposto da prova, conforme eu tinha comentado na aula anterior, certo? Então aqui, eu apresentaria na introdução, montaria uma introdução, um parágrafo, constituído por 2 frases, né? Falando sobre o quanto a persistência da violência contra a mulher é algo negativo, certo? Por que é algo negativo? Ou melhor, por que a violência persiste? Porque a pergunta é sempre pro problema, né? Por que a violência contra a mulher persiste? Por que a publicidade, a criança exposta à publicidade é algo ruim, né? E aí eu digo aqui, no caso da persistência contra a violência à mulher, a principal causa é a nossa sociedade ser extremamente machista. O que é isso? Já estou dando um encaminhamento para o meu desenvolvimento. Tá? Quando eu identifico o tema, problema, e eu pergunto esse problema por quê, eu estou elencando, angariando informações para montar o meu desenvolvimento. Para essa semana, eu vou deixar para vocês, vai ficar disponível para vocês nos grupos, a primeira proposta de redação, tema 1, que é a sociedade brasileira no combate à violência... Opa, prof, faltou aqui um acento. Desculpem. A sociedade brasileira no combate à violência contra o idoso, certo? O que nós temos aqui enquanto tema e enquanto problema? O tema está aqui. Violência contra o idoso. Então, essa é a unidade temática. Então, eu posso apresentar o idoso ainda sofre violência, tarará, tarará. Posso fazer uma frase, uma declaração inicial expondo esse assunto ou conceituando esse assunto, tá? Qual é o principal problema? Combater. Certo? Eu preciso combater a violência contra o idoso. E aí eu te pergunto, qual é a tese? Eu posso assumir aqui um posicionamento favorável à violência contra o idoso? Não. Por quê? Porque eu preciso combatê-la, certo? E aí eu te pergunto, por que ainda existe violência contra o idoso? Eu poderia eleger aqui, existe violência contra o idoso porque nós somos preconceituosos. Então o preconceito já vai ser a minha causa, já vai ser o que eu vou fazer no meu desenvolvimento. Eu vou fazer um parágrafo explicando o preconceito contra o idoso, dando os efeitos desse preconceito contra o idoso. Por que ainda existe violência contra o idoso? Uma outra pergunta, né? Porque um é o preconceito. 2, por que existe violência contra o idoso além do preconceito? A nossa sociedade não está preparada, a nossa estrutura social não está preparada para conviver com a terceira idade, certo? A terceira idade hoje é um grupo que é ativo, não é um grupo mais passivo que fica em casa descansando, é um grupo ativo. E os lugares, os espaços onde nós circulamos, que a gente chama de nossa estrutura social, não está preparada para isso, certo? Então eu posso fazer um segundo parágrafo de desenvolvimento explorando essa ideia. E o que nós podemos fazer para combater isso efetivamente? Ou seja, montar uma intervenção. Eu posso dizer que eu preciso acabar com o preconceito, posso dizer para haver uma adaptação na nossa estrutura social. Veja bem, as medidas interventivas nessas circunstâncias estão se encaixando com os meus argumentos, certo? Estão se encaixando com o que a gente chama das nossas causas, tá? Fica sempre a dica, esse tema 1, vocês fizeram o tema 0, certo? Que agora eu vou mostrar para vocês, vou botar aqui num cantinho como é que vocês vão fazer para entregar essas redações, tá?
eu preciso que vocês entreguem, a gente, por mais que estejamos nesse contexto à distância, eu preciso que vocês enviem essas redações para a gente poder começar a fazer os procedimentos de correção, para que quando a gente volte dessa suspensão das atividades presenciais, eu já tenho um retorno para vocês, tá? Eu preciso que vocês ainda continuem dentro desse tema 1, fazendo como vocês acreditam, como vocês estão acostumados, como vocês estavam acostumados na escola. Mas agora, prestem um pouquinho atenção quando vocês terminarem de fazer a produção, nos seguintes pontos. Se a redação dá conta, se toda aquela mensagem que tu apresentou dá conta de apresentar essas 5 informações mínimas, certo? Estando causa e efeito desdobrados, ou seja, apresentar 2 causas. Como eu elegi, falei aqui em preconceito e falei sobre uma falta na estrutura da sociedade. A sociedade não está pronta. 2 causas, certo? Que vão ser apresentadas no desenvolvimento. Procura também cuidar se os teus parágrafos estão com 2 pontos finais, certo? Se tu consegue apresentar tema e problema na introdução, encaixando a sua tese, se tu consegue desenvolver causa e efeitos, certo? Apresentados, né, de maneira estrutural, com 2 pontos finais no mínimo, certo? Cuida também, certo? Cuida também se eu consigo deixar evidente a frase tema, eu não preciso copiar a frase tema na introdução, mas posso parafraseá-la, dizer com as minhas palavras aquilo que está sendo dito na frase tema. Porque o corretor, pessoal, quando ele vai ler a tua redação, quando ele lê a introdução, ele busca essas palavras da frase tema que a gente chama de palavras-chave, certo? Isso é avaliado na competência 2, que se chama lá, compreensão da proposta da redação. Se eu não deixo claro para o meu leitor qual é o tema e o problema, eu acabo sendo prejudicado, tá? Vocês podem fazer essa redação, pessoal, essa primeira redação, primeira não, né? Segunda, porque nós tivemos o tema 0 e vamos ter agora o tema 1, numa folha de caderno, tranquilamente, certo? Até porque vocês ainda não têm acesso às folhas padronizadas, certo? Mas quando a gente retornar, vocês vão começar a fazer dentro daquela folha. A única coisa que eu peço é que vocês façam de caneta preta e não façam a lápis. Por quê? Vocês vão enviar essa redação para esse e-mail, thiago.mcards@gmail.com. Esse e-mail vai estar disponível nos grupos, tá? Também para que vocês possam mandar. Vocês vão tirar uma foto dessa redação, tá? E vão encaminhar para esse e-mail até, certo? Até sexta-feira, dia 27 de março, certo? Até sexta-feira, ó. Vocês têm até dia 27 de março para que nós possamos corrigir na semana posterior, certo? Porque se vocês mandarem depois, não tem problema, eu posso mandar. Só que eu não vou conseguir submeter a correção, vai ficar para correção para outra semana ainda. Então peço que vocês se organizem, certo? Para fazer essa redação. Até o dia 27 vocês me encaminharem, porque daí no dia 28 e 29 nós vamos começar a fazer a impressão desses documentos para submeter a correção. Essa então foi a nossa aula. Eu queria agradecer vocês, principalmente a compreensão, né, dos alunos, principalmente dos pais e responsáveis que estão acompanhando essas nossas atividades. Estamos à disposição, certo, para dúvidas. Importante eu deixar claro para vocês que essa aula que nós fizemos aqui nesse vídeo, ela vai ser retomada. Então, se ficou uma dúvida muito grande, nós vamos retomar essa aula, certo? Essa abordagem, para que vocês possam compreender e desvendar os princípios básicos, esses princípios introdutórios da nossa redação. Obrigado! There used to be an angel